Boa noite a todos. Meu nome é Vanessa, eu sou aluna da Unicesumar, do Polo de Barreiras, Bahia. Nosso grupo é formado por Lucinéia, Giovanna e Tatiana, todas alunas da Unicesumar, do curso de Serviço Social. Nós estamos cursando a disciplina de estágio supervisionado, terceiro setor e conselho gestores, onde a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês o que a gente aprendeu, né, ao longo da disciplina. E para falar com um pouco mais de propriedade, a gente trouxe um convidado aqui, o doutor Cláudio Miranda, que é graduado em Direito e especializado em Gestão Pública. Não é isso, Cláudio? Sim, Gestão Pública Municipal. Eu só questiono o doutor porque, apesar de advogado, não tenho doutorado. Ah, prontinho. Então, durante a matéria, né, a disciplina, nós recebemos a proposta de escolher uma instituição da sociedade civil que fosse modelo na nossa região, né, na região de uma de nós. E a gente escolheu a instituição Savenhago, onde a Giovana, né, mora, fica em Sertãozinho, no estado de São Paulo. E agora, para falar um pouquinho mais, né, sobre o assunto, sobre o terceiro setor, a Tatiana vai trazer um pouquinho mais para a gente. Pode ficar à vontade, viu, Tati? Boa noite, meu nome é Tatiana, sou acadêmica da Unicesumar de Serviço Social, do Polo de Varginha, Minas. Vou falar um pouco do terceiro setor. Ele é posto por entidades não governamentais, possui gestão própria, são voluntários, sem fins lucrativos e legalmente constituídos. Apenas fundações e associações representam o terceiro setor. Sendo assim, todos os termos utilizados como instituições, ONG, OSCs, organizações, refere-se sempre a uma associação ou fundação. O crescimento do terceiro setor advém de diversas demandas da expressão da questão social para suprir as lacunas deixadas pelo Estado. Agora eu vou passar para a Lucinéia. Boa tarde, meu nome é Lucinéia, sou acadêmica da Unicesumar do Polo de Itabira e vou falar para vocês hoje um pouquinho do papel do assistente social no terceiro setor. Ele é responsável por defender e formular as políticas públicas e programas sociais do terceiro setor. Ele pode atuar também na política de assistência social, formulando políticas que promovam a educação, o trabalho e defendem as crianças e adolescentes, além do emprego em entidades sociais e ONGs. Porém, para isso, ele precisa ter a capacidade de manter atualizada em sua área de atuação e trabalhar em equipes, em equipes multidisciplinares, visto por vezes que as entidades trabalham com projetos diversos. Ao nosso tempo, a exemplo, a instituição Aparecido Savenhago, da qual falamos nessa live. Eu passo agora a palavra para a minha colega Giovana, que vai falar um pouco para você dessa instituição. Boa noite a todos, meu nome é Giovana, sou graduanda em Serviço Social, terceiro ano, da Universidade Unicesumar, Polo de Sertãozinho, Estado de São Paulo. Para mim, é motivo de honra muito grande poder falar de uma instituição da minha cidade, principalmente quando essa instituição, ela tem uma relevância tão grande pelo nosso município. A rede Savenhago é uma rede de supermercados, ela nasceu aqui em Sertãozinho, porém, ela já tem lojas espalhadas aí para todo o interior paulista, e visto que, com o crescimento, a rede Savenhago viu também que ela teve a consciência de ter atuação na responsabilidade social, né? Ela está em atividade, a instituição Aparecido Savenhago, desde o ano de 2008. É uma instituição sem fins lucrativos, que ela tem o objetivo de oferecer cursos e promover a inclusão cultural, social de crianças e adolescentes. Ela faz uma diferença muito grande dentro da minha cidade, né? Porque ela trabalha com sertanejinos
em vulnerabilidade social, extrema pobreza. Daí vem aquela questão também de preencher as lacunas deixadas pelo Estado, né? Que são serviços que deixam a desejar. E a instituição, ela acredita que somente a educação, ela tem poder de transformar vidas. Assim, ela abre portas para um mundo cheio de novas possibilidades. São oferecidos música, coral, teatro, dança, ética e cidadania, saúde, destinada ao público infanto-juvenil. Hoje, a instituição atende cerca de 170 crianças, né? 30% dessas vagas, elas são destinadas a famílias, a crianças de funcionários ou responsáveis por essas crianças que trabalham na rede de supermercados, né? Savenhago, 70% são fornecidas, dessas vagas são fornecidas para o público em geral, para todos aqueles que dela necessitem, e quando não atinge 30% da demanda dentre os funcionários, a instituição disponibiliza as vagas para o público em geral, né? E o interessante é que, assim, ela promove a cidadania, visto que a criança precisa estar regularmente matriculada, a criança precisa ter boas notas, precisa ter boa frequência na escola, para que, assim, possa ter direito à vaga, né, e frequentar tudo que a instituição pode oferecer. Ela tem um trabalho intersetorial realizado nas áreas de assistência social e cultura, por meio de desenvolvimento de atividades que estimulam convivência social, a pertença, o desenvolvimento do protagonismo, a sustentabilidade a partir dos interesses, demandas e potencialidades que cada um tem dentro dele. Porque muitas vezes o jovem, a criança, o adolescente, ele tem um potencial incrível que ele mesmo desconhece, né? E a instituição procura trabalhar com esse jovem, procura mostrar para ele a pertença, procura mostrar para ele o quanto ele é capaz. Os festivais, as apresentações são lindíssimas. Tem alunos que já são graduados e que hoje revertem esse conhecimento também para ajudar outros, né, que como ele um dia foi ajudado dentro da instituição. E atende, né, 170 crianças de Sertãozinho e distrito de Cruz das Posses, que também é um distrito de Sertãozinho, né. A organização, ela é interessante, ela promove uma articulação constante com a rede socioassistencial, né, e educacional do município de Sertãozinho. Ela atende às demandas, trabalha em conjunto com as escolas, com o CRAS, CREAS, ensino fundamental, ensino especial, que seria a APAE, atende crianças especiais, então, assim, é um trabalho incrível mesmo. E a organização, ela possui certificado, inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e Conselho Municipal de Assistência Social de Sertãozinho, tendo a participação de forma ativa e constante nos conselhos. A organização, ela se mantém por meio de contribuição dos associados, ações de captação de recursos e de projetos apresentados em programas de fomento à cultura, como o Programa Nacional de Apoio, o PRONAC. Estes recursos, né, e eventual resultado operacional são aplicados 100% nesse projeto. E ela tem aí projetos de aumentar os trabalhos, aumentar os cursos, para poder atender uma rede maior de crianças, adolescentes, e tornar esse trabalho, que já é fantástico, muito mais fantástico, né? Então, assim, no tempo que nós estamos vivendo, a gente ter uma instituição dessa, porque, por exemplo, na pandemia, não parou, tinha os trabalhos remotos, então, as crianças continuavam sendo atendidas, né, pela instituição. Então, assim, gente, para mim, é motivo de
orgulho muito grande mesmo, falar dessa instituição e principalmente dela estar situada aqui na minha cidade, porque ela colabora muito, né, as crianças de vulnerabilidade econômica, por exemplo, um curso de violino, de arte, de dança, é uma coisa assim, que uma criança, muitas vezes, que tem uma situação precária, vive no risco social, não sonharia, né? Então, já tem isso, né? E aí eu agradeço, novos cursos estão sendo programados já, né, direcionados à grade de atividade e a expansão de ajudar, né, para ajudar um número maior de crianças, já faz parte dos planos da direção da instituição. Eu passo a palavra ao Cláudio Miranda, né, para que ele fale para nós aí um pouquinho, visto que ele participa do Conselho Gestor de Saúde no município dele. Bom, boa noite, eu agradeço o convite. Eu sou um apóstolo do controle social, eu sempre falo isso. Controle social é essencialmente uma atividade voluntária e isso já fala muito do lugar de onde eu estou dizendo, né? Eu estou falando porque eu sou implicado com esse trabalho e com essa atividade. Eu vou me apresentar, eu sou Cláudio Miranda, eu sou advogado, sou especializado em gestão pública municipal pela UFJF e eu vou fazer uma explanação básica sobre o que são conselhos e esse vínculo com o terceiro setor, que eu acho que é importante até para dar uma fala a partir de um outro lugar, de um outro horizonte, ainda mais diante desse trabalho que eu acho que é muito interessante a gente discutir, até levando em conta os interesses que são implicados e os ganhos sociais que são também oferidos pela população a partir dessa relação. Então, assim, o que são os conselhos no primeiro lugar, né? O que é o conselho? De onde que veio? Por que isso existe? Isso existe na assistência, na saúde? Aonde ele existe? E por que ele existe, né? Os conselhos sociais, eles vêm a partir de uma nova abordagem da administração pública. No Brasil, essencialmente, isso partiu da Constituição de 88. Essa nova administração pública, ela deixa de ter um caráter estritamente técnico, ou seja, tecnocrático, o poder estar com quem detém o conhecimento. Isso, no primeiro momento, parece bom, mas por que não é? Não é? Porque um exemplo bom que eu gosto de dar, eu acho que é o mais básico possível, o ônibus que as pessoas usam, ele vai para os lugares onde ele deveria ir. Quem fala normalmente para onde o ônibus tem que ir é um engenheiro de trânsito. O engenheiro de trânsito é um técnico, ele tem uma formação, ele vai traçar a rota do ônibus. Mas ele atende o usuário? Bom, a proliferação dos transportes individuais privados, essencialmente o Uber, 99, independente dos impactos da tecnologia e de outros fatores que colocam isso, apontam que não. O usuário acaba não sendo contemplado para aquela atividade, para aquele exercício do transporte público, né? Um exemplo eu acho que é o mais gritante, que eu gosto de pegar, durante a crise do Ebola, a OMS e os órgãos sanitários locais tiveram muitos problemas com a população para fazer o controle do Ebola. O Ebola é um vírus que ele depende muito de contato de superfície. E uma das principais tradições daquelas regiões do centro da África, onde o Ebola teve uma crise, uma das principais tradições são os rituais fúnebres, onde toda a família tem contato com o corpo. Então, você tem um problema cultural, ou seja, o rito fúnebre, um vírus que tem transmissão pelo tato, e a orientação sanitária do técnico dizendo que você não deve tocar a população. O técnico consegue que a política pública, ou seja, não toque o corpo do morto, seja cumprido de uma forma adequada? Não. Você precisa implicar aquela população na atividade para que ela tenha eficácia. Não basta o técnico dizer. Ela precisa negociar e falar com a população. Então, esse é o principal ponto.
os conselhos de políticas públicas, os conselhos gestores, os conselhos sociais, são um ponto de encontro entre o agente técnico e o usuário do serviço ou a população interessada. Então, é um controle social, ou seja, ele não é um controle da administração, apesar dos conselhos gestores serem órgãos públicos, eles não são subordinados ao poder público. Eles são órgãos autônomos, eles são exógenos, não externos. Dentro da administração pública há vários tipos de controle diferentes. E o controle social é um deles, ele é exógeno, ele é fora da administração, mas tem vínculo, ou seja, ele vai de fora para dentro. Eu acho que isso é muito importante ser tocado. Então, eu falei 3 palavras diferentes: conselho gestor, conselho local, conselho gestor, conselho social e conselho de política pública. São conselhos sinônimos, são conceitos sinônimos? Depende. Via de regra, você pode tomar esses conceitos como se fossem sinônimos. Eu, particularmente, eu prefiro adotar conselho social. Não só porque ele se vincula à ideia desse controle de fora da administração, desse olhar estrangeiro que tem que ser trazido para dentro, né? O olhar de quem usa o serviço, além de deslocar também esse lugar do técnico, por exemplo, em relação ao Conselho de Política Pública ou o Conselho Gestor. Porque nem todos os conselhos de política pública são conselhos propriamente gestores. O Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, ele é um conselho gestor. Ele tem poder deliberativo. Na assistência social, por exemplo, o Conselho da Criança e do Adolescente, ele também é deliberativo. Ele diz a política pública. O Estado, o município, a União, ele vai fazer a política a partir deste conselho. Ainda que as políticas sejam propostas pelos órgãos técnicos, só a partir do pronunciamento do conselho você vai ter uma posição oficial do que a administração vai fazer. Em vários outros conselhos, por exemplo, saneamento básico, transporte público, nem todo lugar tem, mas eles também falam, eles recomendam. Isso não tira o caráter de força normativa desses conselhos, mas é importante lembrar que nem sempre uma recomendação é acatada. E na administração pública que nós temos no Brasil, muitas das vezes essa recomendação não é aceita e sem fundamentação, que já geram outros problemas de ordem jurídica, né? O advogado sempre pensa no jurídico, nem sempre ele que conta. E normalmente nas políticas públicas, o jurídico é o que menos conta. Política pública é política. Não é à toa que esse nome, eles se vinculam. Não tem como fazer política pública sem fazer política, sem ter contato com os atores, com as pessoas envolvidas, né? Então, nós temos uma nova política da administração pública no Brasil a partir de 88, que puxa a sociedade para dentro da administração, para ver o que as pessoas querem e o que elas opinam. Então, isso eu pego sempre o conceito do Henrique Dulce, eu sempre cito ele em todas as vezes que eu falo sobre conselhos em geral, o controle social, que é o cidadão vítima. A pessoa deixa de ser vítima do serviço público para ser parte do serviço público. Não existe direito, não existe serviço público sem cidadania, ou seja, sem a implicação e a participação do sujeito, destinatário daquela política ou interessado naquela política, para que ela possa acontecer. Então, a gente já tem essa nova perspectiva da administração e ela vai para dentro do serviço, né? Então, já dei uns exemplos, eu falei mais ou menos por que as coisas são como são. Depois a gente pode fazer um bate-papo, se vocês tiverem dúvida, etc. Mas acho que é importante destacar esses apontamentos, né? Vocês já contextualizaram o que é o terceiro setor, já falaram porque ele é prestado. O terceiro setor, ele não tem, via de regra, ou pelo menos deveria ter na prática, fins lucrativos. Com o tempo a gente começa a perceber que o terceiro setor ele tem interesses e ele ganha também com a administração pública. Então é importante a gente ter esse senso crítico e eu vou deslocar ele um pouco mais para frente. Vocês são estudantes do serviço social, então vocês podem falar muito melhor do que eu a diferença entre uma lógica caritativa para uma lógica assistencial.
que é onde a pessoa recebe aquela caridade, de uma lógica do direito, onde a pessoa exerce aquele direito e ele recebe aquele direito. Direito parte de uma perspectiva que ele é conquistado, ele é lutado. A natureza caritativa já é um ato de uma concessão de outro, né? Então a gente tem que ter isso em mente também. A Giovana, ela pontuou na cidade dela essa rede que presta essa assistência, e ela falou algumas coisas que eu acho importantes serem colocadas. Ela falou: o Estado deixa a desejar, os serviços públicos deixam a desejar. Então eu faço a reflexão: por que eles deixam? A quem interessa e por que interessa isso, né? Eu acho que é importante, até porque o serviço social ele tem essa dimensão, essa discussão teórico-metodológica, né? A gente tem que ter compreensão que a gente fala de um lugar, o serviço social fala de um lugar e ele é comprometido com as mudanças sociais. O terceiro setor, propriamente, ele não tem esse comprometimento com uma mudança. No máximo, ele defende uma reforma. Então, ele tapa um buraco que decorre de vários fatores. Um deles que eu sempre pontuo é a luta pelo orçamento, né? O serviço público ele tem um orçamento finito, ele recolhe tributos. A nível federal, por exemplo, 50% do orçamento vai para dívidas financeiras do Estado, ou seja, empréstimos que ele fez para sustentar serviços há muito tempo atrás, e ele vai renovando essa dívida. Então, 50% do orçamento vai para outros serviços, só que esses outros 50% competem com outras destinações, como, por exemplo, a Previdência Social. Então, poucos recursos ficam destinados propriamente aos serviços públicos. Então, sim, o serviço público deixa a desejar, mas ele deixa por algumas razões, né? A principal delas é que a administração pública, como eu falei, ela trabalha com atores. Então, enquanto atores, existem interesses em conflito. Alguns querem orçamento, outros também querem. Quem que vai ter mais força na hora de demandar esse orçamento? Não é? Você, por exemplo, tem um serviço que poderia ser prestado diretamente pelo Estado, via CRAS, via CREAS, mas acaba tendo o recurso público transferido para uma entidade privada que presta aquele serviço e que tem ganhos indiretos, pelo menos, com essa atividade. O ganho indireto para essa empresa ela é reconhecida socialmente. Nossa, olha que serviço bacana que ela está prestando para a gente. Nossa, para uma pessoa que trabalha com marketing, ela fala: essa empresa tem responsabilidade social. Aí se você se importa com as pessoas, se você é atingido pela aquela prestação de serviço, quantas pessoas não se formaram ali que vão pensar: nossa, eu vou priorizar esse lugar porque ele me atende, porque ele me ajudou, porque ele ajudou meu vizinho, que me ajudou outro vizinho. Eu não estou falando que é errado a empresa fazer isso, muito pelo contrário, ela está investindo em pessoas que podem trabalhar para ela, inclusive, né? Mas a gente tem que ter essa dimensão que isso tem um limite. Ela não rompe com a ordem que a gente tem. E o serviço social trabalha com isso. Então, existem limites que têm que ser colocados. O poder econômico, uma grande empresa, ela tem muito mais chance de atrair recursos do que, por exemplo, uma associação comunitária para fazer o mesmo serviço. E a associação comunitária, por exemplo, ela teria muito mais presença nas periferias do que uma grande empresa. Então, existem essas pequenas lutas. E aonde que você vai definir para onde vai esse recurso? Né? Vamos pegar especificamente o Conselho de Assistência Social e o Conselho da Criança e do Adolescente, que aqui na minha cidade a gente chama de CONDEDICA. Né? Cada cidade, às vezes, as siglas vão mudando por causa de uma letra a mais, uma letra a menos. São esses conselhos. Nesses conselhos, você tem o gestor, que terceirizou seu serviço. Você tem as pessoas que são destinatárias desses recursos, parte dos usuários que se organizam em outras associações de defesas de interesse, que vão definir, vão traçar para onde vão esses recursos que são finitos, que poderiam ter sido destinados para o serviço público. Né? Nossa, o meu CRAS é deficitário, o meu CRAS tem problemas. Mas para onde está indo o recurso? Está indo para a prestação de serviço que está sendo prestado, que vai beneficiar aquela instituição. Eu falo da área de saúde especificamente enquanto usuário, enquanto membro de um conselho de política pública, né?
Quantas vezes, isso nacionalmente, você tem um caso do Rio de Janeiro, que é muito sintomático, que ampliou a prestação de serviço via terceirização das atividades, via organizações sociais, ou seja, são do terceiro setor, que receberam recursos públicos ou não prestaram a atividade ou tiveram um custo maior para o Estado do que, ou seja, um custo maior, mais tributo foi capturado, né, enquanto o serviço não foi prestado, que poderia ter sido aplicado no próprio serviço público, que foi direcionado para uma terceira atividade. No Rio de Janeiro, no início da pandemia, você não tinha unidade de saúde, porque apesar do serviço ter sido pago, ele não foi prestado. Isso também foi para hospitais de campanha. É o terceiro setor. 90% das empresas que são vinculadas, que prestam serviço, por exemplo, na saúde, são do terceiro setor. E mesmo assim, elas têm lucro com isso, porque houve mudanças legislativas recentes que permitem que instituições que prestam, têm parcerias com o poder público, os gestores podem receber. Isso também impacta. Além daqueles ganhos indiretos, que são lícitos, que eu comentei, ainda tem esses riscos do dinheiro ser transferido para outros lugares. E tem outros impactos também que tem que ser levados em conta, que é o lobby. Você presta um serviço público para 100, 200, 300 pessoas. São 100, 200, 300 pessoas. Isso tem um impacto. O gestor público, como ele é um gestor eleito, ele tende a ser influenciado mais fácil por uma pessoa que influencia a vida de 3 mil pessoas. 300 para 3 mil não é uma extrapolação muito pequena, não é um pensamento equivocado. Então, existem essas relações que às vezes não aparecem nos manuais, que a gente tem que deslocar e pontuar. Quem ganha e por que ganha. Não é errado, mas a gente tem que ter essa compreensão. Principalmente vocês que são do serviço social, porque vocês têm que ter um comprometimento com a alteração dessa ordem social que está posta, né? Dito isso, passado esse aspecto político, vocês vão trabalhar nessas áreas e vão ter esses momentos de fala. Como eu posso fazer o serviço ser mais bem prestado, né? O que aquela população precisa e demanda. É nessas horas que vocês vão fazer os apontamentos e nessas horas vocês vão transformar mais a realidade daquelas pessoas que serão destinatárias da prestação de serviço para aquele agente, seja uma associação, uma fundação, etc. Então, o serviço social tem esse impacto muito direto e essencial, porque vocês vão definir o futuro de muitas pessoas. E eu sempre gosto de falar da importância, por exemplo, de ter serviço social em empresas maiores, que tem um grande número de funcionários, porque o profissional ele vai poder orientar e ajudar a ter uma melhor qualidade de vida para aqueles profissionais daquela empresa, vai poder possibilitar um resgate daqueles que estão ou sofrendo com alguma vulnerabilidade. É uma limitação, mas é uma coisa essencial que é possível ser feito, né? Então, assim, eu falei muito agora. Eu acho que já é o momento da gente começar a discutir um pouco de volta, né? Porque senão eu vou começar a devanear muito mais. Fato né? Existem muitos vícios ainda. Eu tenho uma coordenadora que ela diz assim, gente, atrás de um pedido de cesta básica, atrás de uma pessoa que chega ali querendo te atirar 10 pedras, né, de uma vez só, tem uma realidade muito difícil. Sim. E quando você acolhe, tem uma escuta diferenciada, muitas vezes a pessoa acha que você está prestando um favor. Ela Sim, não exatamente. Conhece aquilo como direito, né? E exatamente. A partir do momento que a população entender a importância desse serviço, o que tem direito, o que não tem, porque assistência é para quem dela necessite. Muitos vão, assim, na onda, porque está dando, eu também quero, eu vou lá. E muitas vezes não necessitam. E muitas vezes pessoas que necessitam não sabem o direito que tem, né? Agradecem, porque, olha, hoje eu não tinha nada para comer, você me deu. Não, a gente não deu nada, né? Mas, assim, tá muito bom, a fala do Cláudio está muito boa, né? Se for, a gente continuaria essa live aí, talvez, para a noite
adentro, né? Um assunto muito interessante, tem muito a ser discutido. Mas, pessoal, a gente já está finalizando. Agradeço aí a minhas colegas de curso. Nós temos aí, ó, uma turma do Brasil inteiro, né? Agradeço aí o Cláudio por essa importante contribuição para a nossa live hoje. E como não poderia ser, né, gente, eu quero encerrar. Eu gostaria de ler um trecho do livro da Yamamoto, né? Yamamoto, Dicionário de Serviço Social, né? Sobre o serviço social na contemporaneidade. Um livro de 2004, mas nunca foi tão atualíssimo para os tempos de hoje. Ela diz: o momento que vivemos é um momento de desafios. Mais do que nunca, é preciso ter coragem, é preciso ter esperança para enfrentar o presente. É necessário resistir e sonhar. É preciso alimentar os sonhos e concretizá-los, dia a dia, nos horizontes de novos tempos, mais humanos, mais justos e mais solidários. Né? Aqui a gente deixa o nosso agradecimento, o pessoal aí que nos prestigiou, se vocês puderem ter lá uma corridinha para poder participar da enquete, dar uma nota aí para o nosso trabalho, é importante para nós, e desejamos a vocês tudo de bom, e uma boa noite, e obrigada a todos. Boa noite, gente, obrigada, Cláudia. Boa noite, gente. Obrigada, Cláudio. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cláudio, pela participação. Eu gostaria de agradecer. Eu só gostaria de fazer umas colocações finais. Eu acho que o fundamental, que eu acho que é importante deixar claro, é que, enquanto profissionais do serviço social, vocês têm que ajudar a população. Vocês têm que apagar o incêndio, mas, antes de tudo, têm que enfrentar a causa do incêndio. E os conselhos são um momento essencial para isso. Se você faz a política pública, você também a fiscaliza. Por lei, você é obrigado a fiscalizar e verificar essas contas e reorientar os serviços. Então, lutem, estejam presentes, estejam comprometidas com o que vocês aprenderam e com o juramento que vocês vão fazer de transformar a ordem que vocês estão. Sem isso, não há um futuro possível. Vocês são o principal fundamento da mudança, da transformação social, nos serviços que vocês vão fazer, seja no terceiro setor, seja no primeiro setor ou mesmo no segundo. Então, independente de onde estejam, verifiquem o que vocês podem fazer para melhorar a vida das pessoas no seu entorno. Não fiquem só apagando incêndios, procurem as causas deles também.